Sabe quando tudo está desmoronando ao seu redor, a única coisa que mantém você em pé, ou que pode manter você em pé, é a sua fé. Mas veja bem, é uma fé no objeto certo, né? Na pessoa certa. Não uma fé, eu tenho fé numa pedra, eu tenho fé numa escultura, eu tenho fé num pedaço de madeira. Não, é a fé em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma coisa dinâmica, uma coisa que você sente. Não é uma coisa que muitas vezes você percebe, mas é uma coisa que você sente. Nós vamos estudar um texto aqui. Na realidade, não é um texto, na realidade, é um único versículo de um livro, de um profeta menor, né? Profeta menor porque eles escreviam um pouco, profeta Abacuque. E ele vivia num contexto ali em Judá que o reino de Judá estava passando por muita injustiça, muita corrupção, muita opressão, né? Qualquer coincidência é mera. Tem uma coisa que se fala aí, né? A gente passa por essas coisas, né? Não só num país, num mundo, mas a gente às vezes passa na nossa vida. Às vezes você está sendo é, oprimido no seu trabalho ou na sua escola, no seu emprego, sei lá, você passa por. Estão fazendo injustiça com você, você percebe que estão fazendo corrupção, e isso está te afetando não só moralmente, mas também, às vezes, financeiramente. E Judá estava passando por isso naquela época lá. E Abacuque estava clamando a Deus, falando, Deus, por que o senhor está demorando para fazer justiça nesse lugar aqui? E aí Deus respondeu para ele, né? Respondeu para ele, falou, olha, eu vou levantar uma nação, que é a Babilônia, que ela vai fazer justiça aí, mas também ela vai ser julgada porque ela também oprimiu o povo, e tal, mas ela fez a justiça que Deus determinou para aquela época lá. E aí é esse versículo que eu vou ler agora que a gente vai falar um pouco sobre ele, que ele diz assim, ó: Vede o arrogante, a sua alma não é correta, mas o justo viverá por sua fé. É isso que eu queria falar para vocês. Fé. Essa palavrinha, né, que a gente traduz, o português traduz aqui com duas letrinhas, e é uma palavrinha tão usada. Aí, eu vou fazer uma fezinha no jogo, ou tenha fé que tudo vai dar certo, ou tenha fé que você vai melhorar da sua doença, tenha fé que você vai arrumar um emprego. A gente usa muito essa palavrinha aí. E no hebraico, ela quer dizer assim, emuná. É uma palavrinha emuná. Uma vez eu vi uma definição de emuná, era mais ou menos assim. Imagina que você está no rio, ainda que você soubesse nadar, você já não tem mais forças para nadar contra a correnteza, você certamente vai se afogar quando de repente vem um tronco maravilhoso que você se agarra firmemente nele e você se livra de ter sido afogado. E esse tronco não vai te levar para uma cachoeira, né? Aqueles filmes que a gente vê que, pô, se dá um alívio quando o cara pega no tronco, mas daqui a pouco vem uma cachoeira de 50 metros de altura. Não, ele vai te levar para uma margem gostosa ali, bonitinha. É isso que Emuná mais ou menos queria dizer. Alguém pediu, pô, traduz essa palavra Emuná para mim, né? Ele falou, é como se um tronco estivesse chegando e você se agarrasse a ele com todas as forças para não se afogar. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre essa palavra, né? Que ela quer dizer o quê? Ela quer dizer, né, uma fidelidade, uma confiança extrema, né? É uma coisa assim de você transmite uma ideia de firmeza, né? De lealdade, de alguém que é leal, né? Outra coisa, ela é mais do que uma crença, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, pô, eu vi um equilibrista indo de um prédio ao outro numa corda, segurando aquela vara lá para se equilibrar. Pô, de um prédio ao outro tinha mais de 50 metros de altitude, eu nem me lembro quando tinha de altitude. E, pô, você acredita? Lá, lógico que você acredita, você viu
o cara, passou na televisão, tinha muita gente lá olhando o cara, e o cara não tinha cabo, não tinha aquela rede, não tinha nada. Aí você acreditou naquilo? Pô, acreditei porque eu estou vendo. Agora, a pergunta é: você subiria nas costas daquele cara? Ele atravessando aquele fio ali, se equilibrando? Você subiria nas costas dele? Eu não subiria. Aí eu faço uma outra pergunta: e se fosse Jesus Cristo que estivesse atravessando ali? Você subiria nas costas dele? É isso que é o que a gente fala que é mais do que crença, né? Não é simplesmente você acreditar. Você acredita que Jesus Cristo veio? Claro que veio. A história fala. Hoje, eu ia falar que você assina um cheque. Hoje não se tem mais cheque, mas você coloca lá a data de 2025. Por quê? Por causa de Cristo. Ele esteve aqui, né? Ele foi, Deus se encarnou na pessoa dele, ele conviveu conosco aqui. Então, né, você não acredita? Claro que você acredita. Tem livros, livros e mais livros. Eu tenho um livro aqui, ó. Esse livro é interessante. Chama A História dos Hebreus. Isso aqui é um resumo, né? De Flávio Josefo. Esse cara foi contemporâneo. Ele não era, não é um livro cristão, não é um livro da Bíblia, né? Mas ele é um cara que contava as histórias ali na época de Jesus. Ele é um historiador. Então, você acredita que Jesus veio? Você, que nem fala aqui, você subiria nas costas dele? Não, não subiria, né? Se fosse Jesus, você subiria, mas não naquele equilibrista. Naquele equilibrista, eu acho que você eu pelo menos não subiria nas costas dele. E é uma coisa assim, a fé, essa palavra imunar, é uma convicção interior que você tem, né? Não é uma coisa que implica em você ter razão. Não é uma coisa que depende da razão, ela transcende a razão. A própria Bíblia tem um livro de Coríntios, o 1 Coríntios diz assim, ó, quer ver? Ele fala assim: certamente, certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Isso eu já enfrentei, eu já preguei a palavra para muitas pessoas, muitas pessoas. E fui chamado de insano, de louco, de burro. Pô, você é burro, você acredita nessas coisas? Você deve ser, pô, você é um cara que eu tinha. As pessoas, teve alguém que me falou isso na minha cara. Pô, eu tinha você como uma pessoa inteligente, né? Você é isso, você é aquilo, você trabalha ali, trabalha aquilo, mas você acredita nisso, é burro, isso é burrice, cara. Sai dessa vida, isso é burrice. Então, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Então, essa palavrinha emuná, ela é isso, ela é uma convicção interior, você carrega aquilo com você. Ela passa a ser um estilo de vida, né? É uma prática diária com aquilo lá. E ela não é uma fé, uma coisa estática, parada. Opa, eu tenho fé. Passei em frente a um templo aí, faço lá algumas coisas. Ou lembrei, cara, eu vi uma pessoa com um negócio na mão lá, lembrei que eu creio em alguma coisa, eu tenho fé. Não, não é uma coisa que você momentânea, parada, que você só vai lembrar quando alguém te lembrar, quando alguém te dá um toque. Não, não é isso. Ela é uma coisa dinâmica, ela tem que viver com você, ela envolve crescimento, ela envolve questionamento. Né? Por que questionamento? Porque para você não ter aquilo que a gente fala, uma fé cega. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Então, Salmo 32, versículos 8 e 9, ele diz assim, ó, eu te instruirei e ensinarei o caminho em que deves seguir. Eu te darei conselhos sob a minha vista, Deus falando. Não sejais, olha que interessante, como o cavalo ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Então, assim, ó, não seja como o cavalo e a mula.
Você tem uma fé cega, vai perguntar, vai perguntar. Entendeu? Eu sei que existem pessoas muito humildes, que acreditam em Deus da sua forma, né? Não sabe nem o que perguntar, mas isso que eu falo para vocês, o emuná, emana do seu coração. Eu conheci uma pessoa, conheço essa pessoa que eu estimo demais, demais. E um dia ele me falou uma coisa que até hoje eu não ouvi uma adoração igual a que esse homem me falou. Esse homem, ele lida com obras, ele é um empreiteiro, um pedreiro, ele mexe, o ambiente, o habitat dele é obra, né? Então ele faz obras, ele não é um engenheiro que calcula vigas, calcula colunas, calcula... Não, ele mexe com isso. Ele falou assim: a grandiosidade de Deus é tanto que a gente vê esse céu e não tem um pilar para segurar esse céu. Olha o entendimento dessa pessoa. Para aí para você e olha para o céu, olha para cima. Aí ele, como pedreiro, fala assim: como que isso está sendo sustentado se não tem nenhum pilar? O mundo dele é a casa, ele constrói casa. Então ele fala assim: pô, aqui eu vou construir um negócio, tem colunas aqui que seguram esse teto aqui em cima de mim. Agora, olha esse céu, não tem um pilar segurando. Olha, eu me emocionei demais. Eu não estava frente a frente com ele, a gente estava conversando pelo telefone e ele estava atravessando por problemas difíceis, tal, e eu falando de Deus para ele, ele falou assim: o que me sustenta é Deus. Olha a grandiosidade dele, foi aí que ele me soltou essa frase aí. Eu chorei, eu cheguei às lágrimas de ouvir essa adoração desse homem. Então, você vê que é uma coisa que vai de dentro, emunar uma coisa que brota de você, é um estilo de vida. Ela é diferente daquele sentimento momentâneo. Oh, lembrei que eu creio em alguma coisa. Não, ela é um estilo de vida. Ela vai sustentar você nas suas fraquezas. Ela vai sustentar você nas suas quedas, desde que você tenha fé na pessoa de Deus, no caráter de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, né? E com certeza ela vai. Uma vez eu vi uma coisa também muito legal, eu estava passando, já comentei, já compartilhei esse meu momento ruim com vocês, que era das finanças, né? Que Deus, a gente não pode culpar Deus, eu não culpo a Deus em nada, mas Deus queria me provar, me ensinar alguma coisa, né? E eu li uma coisa que era assim: olha, eu gostaria de estar nos pastos verdejantes, curtindo a vida, curtindo a brisa, curtindo uma praia, mas Deus me colocou nas trevas. As trevas vão passar, mas as lições que eu aprendi nas trevas, eu nunca mais eu vou esquecer. E é isso que deve acontecer com a gente. Quando a gente se vê naqueles períodos ruins, a gente deve se agarrar, a gente deve temunar, se agarrar no tronco, se agarrar em Deus, porque Deus vai nos ensinar coisas. Ele fala lá: não seja como o cavalo e a mula. Pergunta, você tem dúvida? Pergunta. É assim que a gente vai ganhando confiança em Deus. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai confiar nele. Então, isso é uma coisa que emana, né? Você vê, esse é um texto, Abacuque, né, viveu, escreveu, os estudiosos acreditam que esse livro foi escrito por volta de 600 anos antes de Cristo, antes de Cristo. E essa palavrinha aí, mas o justo viverá por sua fé, ela foi usada no Novo Testamento, no livro de Romanos, no livro de Gálatas, no livro de Hebreus. Foi usado em vários momentos. O Espírito Santo soprou no autor do livro para colocar essa frase aí. Você vê como que é importante. Fé, a palavrinha emuná. Então, a gente tem que ter fé, aplicações para a nossa vida, né?
A gente tem que ter fé como um estilo de vida, né? As pessoas têm que saber no que você crê, né? Você é um cara que pode sustentar outros à sua volta através da sua fé, passar o seu conhecimento para aquela pessoa que está vivendo em trevas, né? Então você tem que ter a fé como um estilo de vida, não é apenas aquele momento de crença, né? Mas sim como um estilo de vida. E assim, resistir em tempos de crise. Você tem que resistir, não é abandonar tudo. Ah, pô, ó vida, ó azar, pô, estou numa crise, não vou acreditar mais em nada, vou virar as costas. Não, você tem que resistir. Por quê? Aquilo que a gente falou aqui. Às vezes você não está vendo. Você não está vendo a soberania de Deus trabalhar. Olha, de novo, né? Eu perdi tudo. Eu não perdi meus imóveis, mas meus imóveis ficaram vazios. Você imagina você sem dinheiro para pagar as contas, para comprar comida e ainda tinha que ter dinheiro para pagar imposto de prédio, condomínio, conta de água, enfim, tudo. Aí, como que Deus começou a fazer as coisas? Pô, primeiro arrumei um emprego. Eu fui ganhar menos de 0,5% do que eu ganhava. E ainda eu era registrado, obviamente, e vinha descontos, né, de impostos. Então era menos de 0,5% do que eu ganhava. Mas eu fui. Eu não blasfemei, não falei, ah, não, para ganhar isso aí, eu não vou. Fui trabalhar, descobri habilidades que eu nem. Olha como Deus faz as coisas. Eu descobri habilidades que eu nem sabia que eu tinha. Olha que interessante. Aí depois eu vendi, foi assim, tudo em seguida. Vendi um carro antigo que eu fiz, gastei uma fortuna naquele carro para deixar ele do jeito que eu queria. Vendi. Eu estava 5 anos tentando vender esse carro. Mesmo quando eu estava bem, não conseguia vender. Foi quando eu estava nessa crise, Deus proporcionou eu vender o carro. Aí aluguei um apartamento, depois aluguei o outro. E aí eu consegui me aposentar, eu estava lutando para conseguir me aposentar, minha aposentadoria não saía, tinha alguma coisa encravada. Sabe, Deus, olha como Deus vai fazendo as coisas. E eu nunca abandonei Ele, sempre confiando nele. Agora, veja bem, né? Confiar não significa que, assim, muitas vezes as pessoas, já falei isso aqui algumas vezes também, tenha fé que tudo vai dar certo. Tenha fé que você vai sair dessa. Não, a fé, o emuná, não é eu acreditar, pensamento positivo, eu soltar energias, eu vou soltar energia. Meu, quando eu ouço isso, as pessoas falarem esse tipo de coisa, olha, manda energia aí. Que energia? Quem somos nós? Você precisa se conhecer, conhecer a Deus, saber quem você é, né, de fato, e que você tem que depender de Deus. A emuná, a palavra emuná, sabia que ela é contra a cultura. Por quê? Porque o mundo, ele leva você a crer que você é autossuficiente. Vê bem, não só autossuficiente, você é um cara tão poderoso que você tem poder de soltar energia para aquela pessoa. Mano, o que é isso, cara? Não existe isso. Então, enquanto o mundo ele fala para você, ele exalta a autossuficiência, fala que você é um semideus, que você tem poder de gerar energia. Não, a Bíblia, ela nos leva à total dependência de Deus. É Ele que vai tirar você das trevas, é Ele que vai manter você lá, se é que Ele quer manter. Muitas vezes, ele quer que você fique assim, até você aprender determinada lição. Ele tem um propósito para a sua vida. Uma vez que você se entregou para ele, uma vez que você é, quis fazer parte da família de Deus, ele vai ter um propósito, você vai ter um propósito para a vida dele. Ele vai te ensinar coisas e, através da sua vida, você vai ensinar para aqueles que estão ao seu redor. Então, gente,
para a gente terminar aqui, é assim, a palavrinha emuná, a palavrinha fé, não é só você acreditar, né? Acreditar em alguma coisa, acreditar no equilibrista, mas é você subir nas costas de Jesus se ele está atravessando por aquela corda. É você permanecer fiel a ele. Fiel que eu digo, quando a Bíblia usa muito essa palavra, fiel, lealdade, fidelidade. Jesus Cristo, ele é exclusivo. Tem muita gente que fala assim: ah, pô, Jesus Cristo, nossa, eu estou com ele no abro. Mas eu estou também com o Zé, com o Mané, com a Mariazinha, com a Pedrinha, com a estátua aqui de madeira, com a estátua ali de ferro, com uma imagem que eu tenho na minha parede. Eu estou com toda essa galera aí, então eu estou bem na fita. Não, Jesus Cristo, ele é exclusivo. Sabe por quê? Porque lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, lá em Timóteo, ele fala assim: quem é o único mediador entre Deus e os homens? Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, sabe por que Deus não convive com o pecado? Sabe por que nós somos justos diante de Deus? Porque Deus nos olha através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso advogado diante do Pai, né? Então, é por isso que nós somos justos, nós somos justificados diante de Deus, porque o sangue de Jesus cobriu todos os seus pecados, pagou os seus pecados. É por isso que nós somos justificados diante dele. E somos também santificados. Por que santificados? Porque o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, o Espírito Santo habita. É ele que muitas vezes sopra. Você fala: caramba, eu ia fazer uma bobagem e acabei não fazendo. Não sei de onde veio. Sabe sim. O Espírito Santo soprou nos seus ouvidos: não faça isso que você vai se arrepender, não faça isso que é pecado. Por quê? Você é santo, você tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Tá bom, gente? Então, entendam que essa palavra fé, que é a tradução em hebraico chamada emuná, ela significa muita coisa mesmo, muita coisa legal, muita coisa que brota, que tem que brotar do seu coração, né? Fidelidade a Deus, lealdade a Ele, né? Sobretudo conhecimento dele, para que você possa caminhar e quando você se vê numa situação ruim, saber que essa emuná vai te sustentar, tá bom? E é no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu peço para que todos aqueles que me escutam e que ainda não entregaram suas vidas para esse Deus maravilhoso, que vocês possam fazer isso, tá bom? Amém, Senhor.